Eu nunca acreditei que uma única frase pudesse, em silêncio, reorganizar o equilíbrio de toda uma família. Não um tapa. Não um escândalo. Não um segredo arrastado para a luz. Apenas uma frase descuidada, lançada no ar em uma manhã calma de domingo, dita como se não significasse nada. Minha nora gritou: "Não isso de novo. Domingo é dia de descanso." Ela não baixou a voz. Não olhou ao redor para ver quem poderia ouvir. Disse aquilo com o tipo de irritação que pressupõe que você já não importa mais. Naquele momento, eu não disse nada. Não porque eu não tivesse o que dizer, mas porque aprendi, ao longo de 71 anos de vida, que o silêncio às vezes fala mais alto do que a defesa. Ela não fazia ideia de que aquelas palavras ficariam comigo. Ela não fazia ideia de que, meses depois, seria ela quem ligaria para o meu telefone, com a voz trêmula, pedindo algo que nunca imaginou que precisaria de mim novamente. Mas antes de eu contar sobre essa ligação, você precisa saber quem eu sou. E por que escolhi a dignidade em vez do confronto. Se você é alguém que acredita que o respeito não deveria desaparecer com a idade. Se alguma vez você já se sentiu silenciosamente descartado pelas mesmas pessoas a quem um dia deu tudo. Então espero que fique comigo. E se essa história lhe parecer familiar de alguma forma, desejo-lhe saúde, manhãs tranquilas e o conforto de saber que sua vida ainda tem valor. Você é sempre bem-vindo aqui, considere se inscrever, para que possamos continuar compartilhando histórias que nos lembram que não estamos sozinhos. Meu nome é Francis Vilogugui. Tenho 71 anos. Aprendi que a verdadeira vingança não grita. Não acusa. Não bate portas. A verdadeira vingança é mais silenciosa do que isso. Ela espera. Ela observa. E permite que as pessoas se tornem plenamente quem elas são. Fui criada em uma época em que os domingos eram tratados com delicadeza. Domingos não eram sobre dormir até tarde ou evitar responsabilidades. Eram sobre desacelerar o suficiente para lembrar a quem você pertencia. Usavam-se roupas limpas. Falava-se com cuidado. Até os desentendimentos eram suavizados pela educação. Essa crença me acompanhou por toda a vida. Quando esta história começou, eu já era viúva. Meu marido, Harold, e eu compartilhamos 42 anos juntos. Não foram anos empolgantes pelos padrões modernos. Nenhuma viagem de luxo. Nenhuma história dramática. Apenas um amor constante e comum. Do tipo que aparece todos os dias e não exige aplausos. Quando Harold faleceu, a casa mudou. Os cômodos pareceram maiores. As noites se estenderam por mais tempo. Mas eu não me senti vazia. O luto ensina você a carregar a ausência da mesma forma que carrega a idade, em silêncio e sem reclamações. Eu morava sozinha e estava satisfeita. Tinha rotinas que davam forma aos meus dias. Chá da manhã perto da janela. O jornal dobrado com cuidado ao lado do prato. Tardes com livros que eu já havia lido, mas que ainda me traziam conforto. E aos domingos, eu cozinhava. Não porque alguém me pedisse. Não porque alguém esperasse isso. Mas porque me fazia sentir útil e conectada. Presente na vida daqueles que eu ainda amava. Meu filho, Henry, morava perto com a esposa, Vitória. Eles estavam casados havia 10 anos e tinham 2 filhos. A vida deles era acelerada, horários escolares, prazos de trabalho, notificações intermináveis. Eu entendia isso. Eu lembrava de como era ser jovem e ocupada. Eu nunca aparecia sem avisar. Nunca criticava. Nunca oferecia conselhos, a menos que me pedissem. Pelo menos, eu achava que estava sendo cuidadosa. Aquele domingo começou como muitos outros. Acordei cedo, como meu corpo sempre faz agora. Preparei uma refeição simples. Nada extravagante. Algo familiar. Algo quente o suficiente para parecer lar. Liguei antes. Sempre ligava. Henry atendeu. Parecia distraído, mas concordou. Tudo bem, mãe, ele disse. Vitória não veio ao telefone, mas não dei muita importância a isso. Quando cheguei, a casa parecia tensa de um jeito que não se anuncia. Você só percebe quando já está dentro dela. As crianças estavam absorvidas em suas telas. Henry ia de um cômodo ao outro, já cansado. Vitória estava perto do balcão, braços cruzados, a impaciência estampada claramente em seu rosto. Coloquei o prato com cuidado sobre a mesa. Foi então que ela disse: "Não isso de novo. Domingo é dia de descanso."
As palavras atingiram mais forte do que ela poderia imaginar. Não porque fossem cruéis, mas porque eram desdenhosas. Senti algo dentro de mim pausar. Não se estilhaçar. Não se quebrar. Apenas pausar. Como um relógio que para de marcar o tempo por um longo e desconfortável segundo. Olhei para Henry. Ele evitou meu olhar. Olhei para as crianças. Elas não levantaram os olhos. Naquele momento, eu entendi exatamente qual era o meu lugar. Então eu assenti. Pedi desculpas. E fui embora. Dirigi para casa devagar. Notei coisas que normalmente não notava, a forma como as árvores se curvavam com a brisa, o silêncio das ruas, a estranha calma da tarde. Lembro de pensar como era estranho que uma vida inteira de esforço pudesse ser reduzida a um incômodo. Naquela noite, eu não chorei. Não liguei para uma amiga. Não confrontei ninguém. Em vez disso, tomei uma decisão. A partir daquele dia, dei um passo para trás. Não de forma dramática. Não com raiva. Apenas o suficiente para ser sentido mais tarde. Parei de ligar primeiro. Parei de oferecer ajuda. Parei de preencher espaços que já não eram meus para preencher. Semanas se passaram. Depois meses. Aniversários eram reconhecidos educadamente. Os feriados vinham com visitas mais curtas. Eu permaneci gentil. Permaneci respeitosa. Mas já não estava disponível da maneira como antes. E então, numa noite, meu telefone tocou. Olhei para a tela. Era Vitória. Por um momento, apenas encarei o nome dela. Não me apressei em atender. Deixei tocar mais uma vez. Quando finalmente atendi, a voz dela estava diferente. Menor. Cuidadosa. Francis, eu não sabia para quem mais ligar. E naquele momento, percebi algo que ela ainda não havia entendido. O domingo do qual ela reclamou. Aquele não foi o dia em que tudo terminou. Foi o dia em que tudo, silenciosamente, começou a mudar. Às vezes, a ligação telefônica mais silenciosa carrega o peso mais pesado. Não pelo que é dito primeiro, mas pelo que já aconteceu antes que ela toque. Quando atendi a ligação de Vitória naquela noite, não me apressei em preencher o silêncio. Deixei que ele ficasse entre nós, respirando suavemente, esperando para ver quem falaria primeiro. Francis, ela disse novamente, mais devagar dessa vez. Desculpe ligar tão tarde. Sua voz não era a voz que eu lembrava daquele domingo. Não havia aspereza. Nenhuma irritação. Apenas algo frágil, algo inseguro de si mesmo. Tudo bem, respondi. Meu tom era calmo, quase distante. Do que você precisa? Houve uma pausa. Uma longa. Eu podia ouvir sua respiração, irregular, como se ela estivesse decidindo quanta verdade poderia se dar ao luxo de revelar. Não sei para quem mais recorrer, ela disse finalmente. E eu sei que nem sempre fui gentil. Ela não disse que eu estava errada. Ela não disse que eu te magoei. Mas depois de 71 anos, eu havia aprendido a ouvir o que as pessoas evitavam dizer com a mesma clareza do que falavam em voz alta. Sentei-me devagar à mesa da cozinha. A mesma mesa onde Harold e eu compartilhávamos cafés da manhã silenciosos. A mesma mesa onde agora eu tomava meu chá sozinha. Envolvi a mão ao redor da xícara, sentindo seu calor me acalmar. O que aconteceu? Perguntei. Ela exalou de forma trêmula. Henry, ele perdeu o emprego. As palavras pairaram no ar. Eu não disse nada. Ele não contou a ninguém, ela continuou rapidamente. Nem às crianças. Nem aos amigos. Ele tem fingido que está tudo bem. Mas não está. E eu estou com medo. Fechei os olhos por apenas um momento. Então era isso. A primeira rachadura na vida que ela havia guardado com tanto ciúme. A vida onde os domingos eram para descanso, e minha presença havia sido um incômodo. Entendo, disse baixinho. Outra pausa. Então sua voz suavizou ainda mais. Estamos atrasados com a hipoteca. Só um pouco. Mas está aumentando. E não sei por quanto tempo conseguiremos acompanhar. Ela parou novamente. E então, quase num sussurro, disse, eu me lembrei, você sempre soube lidar com essas coisas. Aí estava. Não uma desculpa. Mas um reconhecimento. Não respondi imediatamente.
Não porque quisesse puni-la, mas porque queria entender algo primeiro. Por que você está me ligando agora? Perguntei gentilmente. Ela inspirou fundo. Porque eu percebi algo, disse. Você sempre esteve lá. E eu não vi. Eu pensei que você apenas estivesse lá. Suas palavras doíam, mesmo suavizadas como estavam. Apenas lá. Como um móvel. Como algo que pertencia ao fundo. Pensei naquele domingo novamente. O prato em minhas mãos. Os olhos de Henry no chão. As crianças sem olhar para cima. Não posso prometer nada, disse com cuidado. Mas posso ouvir. Naquela noite, depois de desligarmos, fiquei sentada sozinha na sala por um longo tempo. Não me senti vitoriosa. Não senti uma satisfação cruel. O que senti foi algo mais quieto e mais pesado. Senti-me necessária novamente. Mas a necessidade, eu havia aprendido, vem em muitos disfarces. E nem todos merecem respostas imediatas. Na manhã seguinte, Henry ligou. Sua voz estava cansada. Mais velha do que havia sido apenas meses antes. Mãe, disse ele, Vitória me contou que falou com você. Sim, respondi. Ela falou. Eu não queria que você soubesse disso assim, disse ele rapidamente. Eu deveria ter ligado antes. Esperei. Eu errei, ele admitiu. Pensei que poderia consertar sozinho. Havia algo dolorosamente familiar em seu tom. O mesmo orgulho teimoso que seu pai um dia carregou. A mesma crença de que pedir ajuda significava fracasso. Eu te criei melhor que isso, disse suavemente. Mas também te criei para assumir responsabilidade. Ele não discutiu. Naquela semana, não corri com soluções. Não ofereci dinheiro. Não resgatei ninguém. Em vez disso, fiz algo muito mais desconfortável para eles. Fiquei calma. Fiz perguntas. Ouvi. Deixei que explicassem a situação sem interrupção. E algo interessante começou a acontecer. Eles se inclinaram. Henry começou a ligar a cada poucos dias. Vitória seguia. Suas vozes ficaram mais respeitosas. Mais cuidadosas. Falavam mais devagar, ouviam por mais tempo. Numa tarde, Vitória perguntou, você viria jantar no domingo? Parei. O convite não me passou despercebido. Os domingos de repente recuperaram sua importância. Vou pensar, respondi. Aquele silêncio, meu silêncio, fez algo que nenhum argumento jamais poderia. Fez com que eles esperassem. Quando o domingo chegou, cheguei de mãos vazias. Sem prato. Sem sobremesa. Apenas eu mesma. Vitória notou imediatamente. Pensei que você traria algo, disse ela, tentando soar casual. Pensei em descansar, respondi gentilmente. É domingo, afinal. Suas bochechas coraram. Ela assentiu. Claro. Por favor, sente-se. O jantar foi mais quieto que o habitual. As crianças falaram educadamente. Henry perguntou sobre minha saúde. Vitória perguntou sobre minha semana. Ninguém levantou a voz. Depois do jantar, quando as crianças subiram, Vitória limpou a mesa devagar. Então parou, virou-se para mim e disse, eu te devo um pedido de desculpas. Não me mexi. Eu estava errada, continuou ela. Naquele dia. E em muitos dias antes. Ela engoliu em seco. Pensei que descanso significava liberdade de responsabilidade. Não entendi que você não era um peso, você era um presente. Henry olhou para ela, surpreso. Eu deveria ter dito algo antes, acrescentou ele baixinho. Não te protegi como deveria. O ambiente pareceu menor então. Mais pesado. Honesto. Olhei para os dois. Não me afastei para dar uma lição a vocês, disse. Me afastei porque precisava proteger minha dignidade. Vitória assentiu devagar. Eu vejo isso agora. Pela primeira vez em muito tempo, acreditei nela. Mas a vida raramente entrega finais arrumados tão rapidamente. 2 semanas depois, outra ligação veio. Dessa vez, não era Vitória. Era um número que eu não reconhecia. Quando atendi, uma voz masculina disse, Senhora Vilogugui. Isso é sobre a hipoteca do seu filho. Meu coração apertou.
E de repente, entendi que essa história ainda não havia terminado. Quando o homem ao telefone mencionou a hipoteca do meu filho, senti uma calma lenta e pesada se instalar no meu peito. Não era medo. Não era pânico. Era apenas o tipo de tranquilidade que surge quando você finalmente entende que um momento chegou, e que ele não pode ser evitado. Sim, disse eu baixinho. Sou a mãe do Henry. O homem explicou tudo com cuidado. Pagamentos atrasados. Avisos que foram ignorados. Uma janela curta antes que a situação passasse de conversa para consequência. A voz dele não era cruel. Não precisava ser. A realidade raramente levanta a voz. Quando a ligação terminou, continuei sentada à mesa da cozinha. A mesma mesa onde um dia planejei aniversários, feriados, futuros. A mesma mesa onde agora eu me sento sozinha mais vezes do que acompanhada. Envolvi as mãos na xícara de chá e fiquei olhando o vapor, vendo subir e desaparecer. Por anos, eu tinha intervindo cedo demais. Por anos, eu tinha suavizado as lições que a vida tentava ensinar ao meu filho. E, ao fazer isso, eu tinha lhe ensinado algo perigoso, que eu sempre o pegaria antes que ele caísse. Aquela versão de mim tinha desaparecido. Naquela noite, Henry veio à minha casa sozinho. Eu o vi pela janela antes que ele batesse. Ele ficou parado no degrau mais tempo do que o necessário, os ombros ligeiramente curvados, como se estivesse se preparando contra algo invisível. Quando entrou, não se sentou logo. Ficou pairando perto da porta, inseguro, como uma criança que sabe que decepcionou alguém importante. Eles ligaram para você, disse ele baixinho. Sim, respondi. Eu queria resolver antes que alguém descobrisse, disse ele. Pensei que tinha mais tempo. Eu observei o rosto dele. Os olhos familiares. O cansaço que ele tentava esconder. Naquele momento, ele parecia mais velho do que seus anos. Você sempre acreditou que resolver as coisas sozinho te tornava forte, eu disse. Mas a força não vem do silêncio. A garganta dele se apertou. Eu não sei como consertar isso. Aquela admissão foi mais difícil para ele do que perder o emprego. Fiz um gesto para que ele se sentasse, e quando finalmente o fez, os ombros caíram, como se o peso tivesse se tornado grande demais para carregar por mais tempo. Eu posso ajudar, eu disse depois de uma longa pausa. Uma esperança brilhou no rosto dele. Mas não do jeito que eu fazia antes, continuei com delicadeza. Não vou te resgatar. Não vou apagar o que já aconteceu. Mas vou caminhar ao seu lado enquanto você enfrenta isso. Essa é a ajuda que estou oferecendo. Ele assentiu devagar, os olhos marejados. É justo, disse ele. Mais do que justo. No dia seguinte, Vitória veio com ele. Ela ficou parada na minha sala de estar em silêncio, olhando ao redor como se estivesse vendo tudo com novos olhos. É muito quieto aqui, disse ela baixinho. Sim, respondi. O silêncio mostra coisas que o barulho nunca mostra. Ela respirou fundo e juntou as mãos. Quero dizer uma coisa, e quero dizê-la direito. Eu esperei. Eu achava que descanso significava liberdade de responsabilidade, disse ela. Achava que os domingos eram para me proteger de ser necessária. Eu não entendia que o que você nos oferecia não era pressão, que era amor. A voz dela tremeu, mas ela não desviou o olhar. E eu tratei isso como um peso. O ambiente ficou pesado, mas honesto. Eu aceito o seu pedido de desculpas, eu disse. Não porque as circunstâncias forçaram, mas porque acredito que você entende agora. Ela sentiu, o alívio lavando seu rosto. O que veio depois não foi um milagre. Não foi dramático. Foi real. Nos sentamos juntos e enfrentamos números que ninguém queria ver. Fizemos planos que exigiam humildade em vez de orgulho. Henry encontrou trabalho novamente, não ideal, não glamouroso, mas honesto. Vitória aprendeu a ajustar expectativas que nem sabia que carregava. E eu também aprendi algo. Aprendi a parar de oferecer antes de ser pedida. Aprendi a deixar o silêncio fazer o seu trabalho. Aprendi que a dignidade cresce mais forte quando é protegida, não sacrificada. Numa tarde de domingo, semanas depois, Vitória me entregou um prato e disse: só se você quiser. Aquela frase importava. Eu gostaria, eu disse. Não porque eu era necessária. Porque eu era respeitada. Meses se passaram. A casa se aqueceu de formas que eu não esperava. As crianças começaram a me agradecer sem lembretes. Henry ligava só para conversar.
Vitória pedia minha opinião, e esperava por ela. Numa noite, depois do jantar, Vitória me olhou e disse: aquele domingo, quando eu gritei, eu achava que você sempre estaria lá. Encontrei o olhar dela com calma. Eu estava. Ela engoliu em seco. Eu só não entendia o que isso custava para você. Estendi a mão sobre a mesa e apertei a dela. A maioria das pessoas não entende, até que o silêncio as ensine. Naquela noite, dirigindo para casa, algo se acomodou bem fundo dentro de mim. Eu não tinha vencido. Eu não tinha perdido. Eu tinha me recuperado. A verdadeira vingança, aprendi, não é barulhenta. Não é cruel. Não busca humilhar. A verdadeira vingança é viver com dignidade até que os outros sejam forçados a se elevar ou a se revelarem. Agora, quando os domingos chegam, eu descanso. Cozinho quando eu escolho. Digo não sem culpa. E quando o telefone toca, eu atendo porque quero, não porque é esperado. Se essa história te lembrou da sua própria vida. Se você já se perguntou se dar um passo atrás pode, às vezes, ser o passo mais forte para frente. Então obrigado por ficar comigo até o final. E se você quiser ouvir mais histórias como essa, quietas, reais e vividas, por favor, considere se inscrever.